Oi, turma, boa tarde. Fiquei devendo a aula sobre ligação na semana passada. Hoje vamos falar sobre a ligação covalente, continuando os tipos de ligações químicas iônica, covalente e molecular. A ligação covalente ou molecular também se explica pela regra do octeto, que significa ter 8 elétrons na camada de valência e ter configuração de gás nobre. Forma moléculas, diferente da ligação iônica que forma íons. Acontece compartilhando elétrons, diferente da iônica que doa e recebe. Os elétrons passam a pertencer aos dois átomos que estão ligados, os dois átomos que compartilham os elétrons. A ligação covalente ocorre entre ametais, não são bons condutores de eletricidade e têm ponto de fusão e ponto de ebulição baixos. Essas são as propriedades das moléculas, que é resultado de uma ligação covalente. Só para lembrar, quando a gente disse que ligação covalente acontece entre ametais, só para lembrar quem são os ametais, esses que estão de branco aqui, com exceção desse pessoal que é gás nobre, que é estável, e justamente eles se ligam para ficar parecido com a nobreza. Tipos de ligações covalentes pode ser simples com um tracinho, dupla com 2 tracinhos, tripla com 3 tracinhos. A ligação simples compartilha 2 elétrons, um par de elétrons, 2 elétrons. A ligação dupla compartilha 4 elétrons, a ligação tripla compartilha 6 elétrons. Tipos de ligações covalentes: simples, dupla ou tripla. Quantos elétrons que eles vão compartilhar? Depende da posição na tabela periódica. Por exemplo, o flu, família 7A, flu, bromo, cloro, iodo, família 7A, que tem 7 elétrons, querem compartilhar só um, porque 7 mais 1, 8. Oxigênio, que é da família 16 ou 6A, querem compartilhar 2, porque já tem 6, 6 mais 2, 8. Nitrogênio da família 5A, ele tem 5 elétrons na última camada, quer compartilhar 3 para ficar com 8. 5 mais 3, 8. Carbono, família do carbono, família 4A, tem 4 elétrons na última camada. O objetivo é ficar com 8. Aqui são casos especiais do boro e do berílio. E o hidrogênio, ele quer compartilhar um para ficar parecido com o hélio. Pessoal, a forma de representar é pela fórmula molecular, fórmula eletrônica e fórmula estrutural. O que é a fórmula estrutural? Representada pelos tracinhos. Cada tracinho compartilha 2 elétrons. A fórmula estrutural representada pelos pontinhos. Esses pontinhos representam os elétrons na última camada. Olha aqui o oxigênio com 1, 2, 3, 4, 6 pontinhos, porque ele pertence à família 6A. Então, esses pontinhos é a representação de Lewis, é a fórmula eletrônica. E a fórmula molecular são as letrinhas com esses números indicando a proporção dos átomos na molécula. Por exemplo, gás hidrogênio formado por 2 átomos de hidrogênio. Gás oxigênio formado por 2 átomos de oxigênio. Olha a água, H2O formado por 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio. Repetindo, fórmula molecular das letrinhas, fórmula estrutural eletrônica dos pontinhos e estrutural dos tracinhos. Quantas ligações cada átomo quer fazer? O flu quer fazer uma ligação normal para ficar com 8, que já tem 7, é da família 17 ou 7A, família 16. Eles são 6 pontinhos, querem fazer 2 ligações para ficar com 8, que já tem 6, faz 2. Nitrogênio faz 3 ligações. Olha, o flu faz uma única ligação. O oxigênio, como faz 2, ele pode fazer 2 simples ou uma dupla. O nitrogênio, como faz 3 ligações, pode ser 3 simples, pode ser uma dupla e uma simples, ou pode ser uma tripla. O oxigênio com 2 simples e aqui uma dupla. O hidrogênio só faz uma simples mesmo. E o carbono, como é tetravalente, faz 4 ligações. As 4 ligações podem ser 4 simples, ou uma dupla e 2 simples, ou uma tripla e uma simples.
Essa ligação aqui são ligações especiais que antigamente chamava de dativa. Hoje a gente fala ligação coordenada. Então o flu pode fazer uma ligação simples e mais 3 coordenadas. O oxigênio, 2 simples mais 2 coordenadas. O nitrogênio, 3 simples e uma coordenada. Coordenada ou dativa. Dativa já está caindo de moda. Aqui a representação, a fórmula molecular, a fórmula estrutural e a fórmula eletrônica do CH4. 1 carbono e 4 hidrogênios. Está aqui 1 carbono e 4 hidrogênios. As 3 maneiras de representar. Aqui o caso especial que eu acabei de falar, que antigamente chamava de dativa, agora a gente chama de ligação coordenada. Quando um átomo já tem os seus elétrons e o outro está precisando, ele compartilha só o dele com o outro. Ele não compartilha do outro. Olha aqui o caso. O oxigênio tem 6, o enxofre também tem 6, só que o enxofre compartilhou 2 aqui com esse oxigênio, então esse aqui ficou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O enxofre ficou com os 6 dele, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e os 2 do oxigênio. Então ele compartilha só o dele com o oxigênio. Ele não quer mais compartilhar o átomo, o elétron do oxigênio. Ele tem o dele suficiente, ele vai compartilhar o dele com o oxigênio, porque é o oxigênio que está precisando para completar o octeto. Então, nesse caso, quando só um átomo entra com a contrapartida, só um fornece os emprestados, né? Fornece emprestadinho os elétrons, a gente chama de ligação coordenada. Mais um exemplo de ligação coordenada. O oxigênio aqui precisando de mais 2, só que o enxofre já estava completo, então ele vai emprestar os 2 para o oxigênio. Conceito de eletronegatividade. Eletronegatividade é a tendência que o átomo tem em atrair para si os elétrons. Eletronegatividade é a tendência que o átomo de um determinado elemento apresenta para atrair elétrons num contexto em que se acha ligado a outro átomo. Como a ligação covalente, ninguém doa, ninguém recebe elétrons, eles compartilham. Então, dependendo do poder de atração, ou quem for mais eletronegativo, não vai arrancar, não vai receber o elétron, mas o elétron vai ficar mais perto de quem for mais eletronegativo. Não sei se vocês lembram quando a gente trabalhou tabela periódica que eu coloquei a tabelinha, essa tabelinha aqui. A eletronegatividade ela cresce de baixo para cima e da esquerda para a direita. Portanto, o mais eletronegativo é o flu, porque os gases nobres ficam fora dessa, né? Eles não gostam de fazer ligação. São encontrados livres na natureza. Então, aqui, os elementos mais eletronegativos, a ordem do maior para o menor, flu, oxigênio, nitrogênio, cloro, bromo e iodo, enxofre, carbono, fósforo, hidrogênio e os metais na sequência. Tá aqui, ó, a eletronegatividade do flu é 4, do cloro é 3, do oxigênio 3,5, nitrogênio 3 também. Esse é o valor da eletronegatividade. O que isso significa? Maior poder de atração. Na ligação iônica, que tem íons, eles têm uma carga bem definida, positiva ou negativa. Positiva quem doa o elétron, negativa quem recebe o elétron. Aqui, como não tem uma carga bem definida, eu digo que tem uma carga parcial. Essa carga parcial eu represento por esse símbolo aqui, ó, carga parcial. Por exemplo, o cloro ele é apolar porque não tem polo, não tem polaridade, diferença de polaridade, carga positiva ou negativa. Então ele é apolar, não tem carga. O cloreto de bromo, ele é polar porque apesar de não ter uma carga bem definida, um polo positivo e um polo negativo, ele tem uma carga parcial. Uma carga parcial. Quem é o negativo, quem é o positivo? Olha que os elétrons ficam mais próximos do cloro do que do bromo. Esses elétrons nem são do cloro nem são do bromo, eles estão compartilhando, são dos dois.
estão compartilhando esses elétrons. Só que, como o cloro é mais eletronegativo, tem mais poder de atração, e o elétron fica mais próximo do cloro do que do bromo. Então eu digo que o bromo tem uma carga parcial positiva e o cloro uma carga parcial negativa. Quando os átomos são iguais, no caso do Cl2, H2, as moléculas são apolares, porque não tem carga parcial. Quando são diferentes, os átomos, os elementos são diferentes, aí a gente vai analisar o poder de atração individual de cada um deles e ver quem é que tem uma carga parcial positiva, uma carga parcial negativa. Olha aqui o bromo, carga parcial positiva, o cloro, uma carga parcial negativa. Porque o elétron está mais para ele, o elétron é carga negativa, está mais para o cloro do que para o bromo. Aqui não dá de enxergar direito a carga parcial negativa, carga parcial positiva e negativa. Porque o cloro é mais eletronegativo do que o hidrogênio. Atividadezinha. E resumimos em 11 minutos.